Quantas vezes na história é que nós conseguimos ver uma atividade de larga escala, altamente destrutiva, vê-la antes dela estar a acontecer e decidir, não quero. Não queremos Poucas ir por aqui, vezes, não é? este é o preço que estamos dispostos a pagar para ter mais baterias e para termos mais carros elétricos e mais... É isto que nós queremos fazer? Olá Ana, seja bem-vinda ao nosso podcast do PAN Verde Sem Fronteiras. É um gosto ter-te aqui hoje connosco. Obrigada. Gostaríamos muito que nos falasses um pouco do teu percurso. Pertence à Siena, mas por detrás daquilo que é o trabalho da associação há uma bióloga e uma investigadora e explica-nos como é que este teu percurso também académico e profissional te trouxe até aqui. Sim, eu acho que... obrigada pelo convite, primeiro que tudo. Eu acho que foi uma série de felizes coincidências, pelo menos é assim que eu gosto de olhar para estes 10 anos já de carreira. Na realidade, não tenho aquela história que a maior parte das pessoas tem, sempre quis ser bióloga marinha. Os biólogos marinhos têm muito esta coisa de todo, não quis. Não sabia o que era exatamente ser bióloga marinha, mas por uma série de coincidências eu tirei o curso na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a Biologia, na altura, e por uma série de coincidências acabei por ir ter especificamente ao ramo marinho, que era uma coisa em que eu não pensava até ter ido lá parar, para ser muito sincera, mas depois eu gostei muito do tipo de matéria que se dava. Eu nunca tive este fascínio, não posso dizer que alguma vez tenha tido este fascínio pelo mar, pelo oceano, fui-o construindo, portanto, neste momento já posso dizer que sim, que tenho essa parte muito acordada em mim, e depois continuei, naturalmente, era o que se fazia na altura, penso que ainda se faz, nós acabamos a licenciatura, não sabemos exatamente ainda o que é que queremos fazer, depois continuei, fui para a Ecologia Marinha, no mestrado, aprofundei um pouco os conhecimentos. Sentes que é uma área ainda muito pouco falada, ou seja, falamos muito em ecologia, mas normalmente as pessoas pensam na parte terrestre, não pensam na parte marinha. Sem dúvida, em biologia é a mesma coisa. Quando falamos em biologia, poucas vezes se pensa em biologia marinha, pensa-se na parte vegetal, pensa-se na parte animal, pensa-se em comportamento, pensa-se em genética, pensa-se em biologia molecular, pensa-se em muitas coisas, mas não se pensa tanto em biologia marinha. E depois, quando vamos afunilar ainda mais para a ecologia, a coisa, às vezes... há dificuldade em explicar o que é um biólogo marinho, o que é um ecólogo marinho, mas eu já na altura, apesar do curso ser muito científico e continuar a ser bastante científico, na altura sabia que não era exatamente isso que me interessava, a parte de investigação. A maior parte dos meus colegas que terminaram o curso acabaram por ficar na academia, sim, a larga maioria. E eu sabia que não era o que me interessava, portanto comecei a ter ali algum conflito de, eu estou aqui, o que é que eu vou fazer a seguir, porque realmente eu não quero fazer a biologia de laboratório, nem de campo, não me interessava, então cheguei a um ponto e pensei, o que é que eu estou aqui a fazer, não sei se isto é bem para mim. Tive a sorte de contactar com alguns professores que me foram mostrando outras áreas da ecologia, nomeadamente a parte da gestão, a parte da governança, que eu achei muito importante, a parte de direitos, apesar de ser muito pequenina. Tínhamos um bocadinho de direito do ambiente, e isso começou-me também a interessar, não tanto a parte de direito propriamente dita, mas a forma como as coisas podem ser geridas com vista ao bem comum, não é? Em termos de políticas públicas. Sim, também. E depois foi aí que eu percebi que havia outras coisas para além da biologia de laboratório ou de campo. E tive também mais uma outra sorte que tive a seguir, foi a primeira vez que contactei com as ONGs de ambiente. Já tinha algum tipo de associativismo antes, mas nunca na área do ambiente, sempre mais na área social. E aí conheci a LPN, uma das ONGs mais antigas do país, né, a Liga para a Proteção da Natureza, e que me acolheu para fazer a tese de mestrado. E foi aí que eu conheci as ONGs de ambiente, particularmente a conservação marinha vista pelo lado das ONGs de ambiente. Então aí comecei a perceber que de facto havia ali coisas por onde pegar, havia muito para fazer, isso também me interessava bastante. Tive ali um interregno de um ano, logo a seguir ao mestrado, um bocadinho a perceber o que é que ia ser. Estive um ano no oceanário, que foi uma experiência interessante, em que aprendi muito, apesar de tudo, e depois, passado pouco tempo, apareceu a Siena na minha vida e fui convidada para trabalhar na Siena, e lá estou desde 2014, sim, fez este ano 10 anos.
Sim. No vosso trabalho, e tendo em conta todo esse percurso, uma das áreas que vocês se dedicam tem a ver com a conservação das espécies, sobretudo no que diz respeito à problemática da sobrepesca. A sobrepesca tem um impacto na biodiversidade marinha e nos ecossistemas muito aprofundado, nomeadamente a pesca de arrasto. Que políticas é que a Siena, e também para quem nos acompanha lá em casa, desenvolve, e como é que, da tua visão de bióloga marinha e de ecologista marinha, de ecóloga marinha, como é que tu acompanhas efetivamente este tipo de políticas que são necessárias até para contrapor a outro tipo de práticas, como por exemplo a pesca artesanal, que permitam uma gestão mais sustentável, se bem que a palavra sustentável está sempre um pouco já gasta, e pedir-te também um pouco essa questão do sustentável versus responsável, nesta visão daquilo que pode ser uma gestão dos oceanos que respeite mais o declínio da biodiversidade. Sim, sem dúvida. A sobrepesca foi logo dos primeiros assuntos que nós começámos, que eu comecei a trabalhar na Siena. Quando eu entrei na Siena éramos 2 pessoas, eu fui a segunda, na verdade, a ser mesmo assalariada. Encontraram muitos desafios, imagino. Sim. Esse é outro podcast, não é? A dificuldade de estabelecer e de fazer crescer uma ONG em Portugal. Em Portugal e não só, mas pronto, em Portugal foi difícil. A Siena foi fundada em 2006, portanto ainda não temos 20 anos, mas tem sido um percurso, tem sido um percurso muito sustentado e constante, eu diria. Portanto, nós neste momento temos uma equipa bastante maior. Bom, somos 12, mas desde que nós começámos sentimos todos uma grande evolução. Mas sim, a sobrepesca foi dos assuntos iniciais que profissionalizaram a Siena, porque na altura estava a ser discutida a reforma da política comum das pescas, ao nível da União Europeia, e percebemos que havia muito para fazer, havia pouca capacidade, pouca massa crítica em Portugal que estivesse diretamente focada na PCP. Então foi por aí que nós começámos a profissionalizar-nos. Eu, quando cheguei à Siena, não trabalhei diretamente nisso, mas depois, os anos seguintes, trabalhei diretamente na implementação da política comum das pescas, cujo um dos objetivos é precisamente acabar com a sobrepesca nas águas da União Europeia. Ainda não estamos lá. O prazo era até 2015, o mais tardar até 2020, para acabar com a sobrepesca nos estoques comercialmente explorados da União Europeia. Não conseguimos cumprir esse prazo enquanto bloco, mas sem dúvida que a sobrepesca cada vez mais tem sido trazida para cima da mesa como uma das principais ameaças ao meio marinho. Obviamente não podemos dizer que é a única, sem dúvida nenhuma, mas é das mais prementes, e aquilo que nós costumamos dizer, e que acaba por ser verdade, é que é aquela que nós mais rapidamente conseguimos controlar. Sem dúvida que podemos falar dos efeitos das alterações climáticas, e já lá iremos no oceano, sem dúvida que podemos falar, e devemos falar, do efeito da poluição marinha, mas a sobrepesca nós conseguimos acabar com ela quase por decreto, não é? Assim, de uma forma muito simplista, obviamente, porque depois há uma série de fatores que não estão aqui contemplados, mas realmente a sobrepesca, que consiste precisamente em retirar, assim, de uma forma muito simples, consiste em retirar mais seres, não é, de um determinado estoque ou de um determinado recurso pesqueiro, mais indivíduos do que aqueles que conseguem depois reproduzir-se, é um dos grandes problemas que nós temos globalmente. Também não posso dizer que a União Europeia seja onde as coisas estão piores, mas realmente podiam estar muito melhores. Nós temos esta missão, não é, de liderança e da preservação dos recursos, mas o que temos visto é que sim, as coisas têm melhorado. Desde 2014, quando foi reformada a política comum das pescas, portanto há 10 anos também, as coisas têm melhorado muito lentamente. Portanto, temos que o dizer, mas também é verdade que não têm melhorado tão rapidamente como nós gostaríamos, ou como o meio e como o planeta precisa, para dizer a verdade. Isto não é uma questão, não é de nós sair ou sentes que a política comum das pescas, que a maior parte das pessoas tem noção da importância que a implementação da política comum, mas uma política que seja responsável, que seja fiscalizada, porque há uma grande dificuldade de fiscalização do que se passa depois em alto mar. Sim, sem dúvida. Fiscalizada e fiscalizável, não é? Porque às vezes estamos a falar de atividades que acontecem muitas vezes muito longe da costa, e se nós já temos e a várias profundidades diferentes, se nós já temos dificuldade em fiscalizar atividades em terra, fiscalizar em mar é um outro mundo, não é? Portanto, sem dúvida. E agora foi aprovado no ano passado o Regulamento de Controlo das Pescas da União Europeia, que nós estamos a trabalhar neste momento na sua implementação, precisamente porque os resultados que temos tido ao nível da implementação da política comum das pescas, que no seu geral é um texto forte, portanto as ONGs na altura debateram, a sociedade civil debateu-se para ter um texto o mais forte e o mais precaucionário possível. Claro, nas negociações as coisas vão sempre sendo alteradas, e obviamente que não é o texto que nós idealizávamos, tal como a lei do restauro da natureza não é o texto que nós idealizávamos, mas mesmo assim é um texto que, se fosse aplicado,
tinha muito boas garantias de dar bons resultados. Ainda não estamos lá completamente, há vários artigos que ainda não foram aplicados, por várias razões, os Estados-membros são muito diferentes, parecemos um bloco pequeno, mas realmente há muitas diferenças nas pescas em toda a União Europeia, e depois essa questão da monitorização, da fiscalização, do controle é absolutamente fundamental, porque nós não conseguimos, e mesmo da recolha de dados, a recolha de dados, seja para investigação, seja para fiscalização, é muito importante, porque nós não conseguimos gerir aquilo que não conhecemos, não é? E quando estamos a falar de gestão de stocks, há alguns que são mais voláteis e outros que são um bocadinho mais estáveis, estamos a falar de recursos vivos, marinhos, neste caso, que têm diferentes níveis de estabilidade e, portanto, é importante estarmos sempre a perceber e controlar e perceber o que é que se passa dentro do mar. Obviamente que, sendo stocks bastante grandes, nem sempre temos uma noção imediata daquilo que está a acontecer no mar, portanto a ciência tem essa falha, eu não sei se é uma falha, tem essa característica. Esse desafio, não é? Sim, que é muito difícil nós gerirmos este tipo de massas, de biomassa, não é? De uma forma muito, muito aproximada, mas acho que temos muito bons exemplos, temos exemplos de uma boa gestão adaptativa, portanto dentro daquilo que é possível e ainda assim aquilo que nós dizemos é que é a nossa melhor opção, quer dizer, a ciência continua a ser a nossa melhor opção e a ciência deve informar as decisões políticas nesse sentido. Tem acontecido, haverá quem discorde de mim, mas tem acontecido um pouco, não tanto como achávamos que seria fundamental, porque em última análise nós estamos a falar de um prazo de 2020 para ter todos os estoques da União Europeia geridos no rendimento máximo sustentável. Isso não está a acontecer, portanto até levantar aqui outras questões de qual é que é a legitimidade que os Estados-membros têm para continuar a sobrepescar alguns estoques. As ONGs de vários países da União Europeia têm trabalhado um pouco sobre esta questão. Estamos no caminho, mas realmente tem sido mais lento do que gostaríamos, pelo menos. E sentes que, ou seja, em termos de progresso, sentes que tem sido feito progresso? Nós tivemos recentemente a problemática, por exemplo, da captura do tubarão azul, ou seja, as espécies que possam estar ameaçadas, que acabamos depois por, com a captura acidental e com a falta de fiscalização, pôr também em causa. Também temos uma série de outros animais, inclusivamente agora nas selvagens, o Governo da Madeira também vai permitir novamente a captura. Sentes que às vezes esta defesa dos oceanos é mais feita de recuos do que de avanços? Ou qual é a tua visão de quem está no terreno a acompanhar esta implementação? Sim, depende um pouco. Depende um pouco de a que escala é que nós estamos a olhar, não é? Se fizermos assim um zoom out, claramente há melhorias. Pronto, na gestão dos recursos marinhos, claramente que sim, há mais fiscalização. Ao mesmo tempo, os recursos parecem estar cada vez em pior estado, o que pode parecer contraditório, mas não é, porque realmente há muitos fatores. Muita pressão, não é? Sim, e há cada vez mais pressão de vinda de diferentes fontes sobre os recursos. E agora estou só a falar daqueles que são explorados comercialmente, por exemplo, aqueles que estavas a dizer das espécies mais sensíveis, como sejam aquelas alvo de bycatch, da captura de açórios, seja tubarões, seja cetáceos, seja aves, répteis marinhos, tartarugas, sobretudo, e os tubarões também, acabam por ser os grupos mais sensíveis e depois também acabam por ser os mais sobrepescados ou os mais alvo de... E agora estou a deixar de parte todos os grupos que têm a ver com peixe, menos tubarões, mas estes grupos que têm sido... As próprias aves, não é? Para quem nos acompanha. Sim. Os táceos também, se bem que os táceos têm sido alvo de muitas campanhas, não é? Estou a falar de golfinhos, por exemplo, têm sido alvo de muitas campanhas de sensibilização sobre a necessidade de os preservar, e são espécies icónicas, portanto acaba por ser um bocadinho mais fácil de preservar. As aves bastante menos, e são dos grupos mais ameaçados em mar, e fala-se pouco sobre isso, não é? Tem-se pouca noção sobre a ameaça que as aves, sofrem. De resto, em Portugal, a SPE, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, tem feito um trabalho inacreditável, não é? Em trazer esse assunto para cima da mesa, e são assim os ávidos defensores das aves marinhas e não só. Até porque aqui estamos a falar da pesca de arrasto, mas se pensarmos, por exemplo, na produção a nível, por exemplo, mais controlado, aí se calhar também tem um impacto em aquacultura, também tem um impacto também, com as redes, portanto também tem um impacto muito danoso. As aves também são impactadas, penso que menos, e na cultura que praticamos em Portugal, ainda assim, como ela é em muito pouca escala, ainda assim parece-me que esse problema não é assim dos maiores, mas quando falamos da pesca de arrasto, há várias ordens de impacto, não é? Uma das quais é, no geral, a baixa seletividade que a arte tem, portanto acaba por capturar muitos indivíduos que não são alvo, que muitas vezes acabam por morrer, depende da taxa de sobrevivência de cada um deles, mas muitas vezes acabam por morrer e depois nem sequer entram no circuito comercial. E depois, portanto, há esse impacto na biomassa, depois há o impacto nos fundos, que também é a destruição dos ecossistemas, não é? As de pradarias fundo. Marinhas, os quando corais. Estamos a falar de arrasto de fundo, tem essa componente extra, não é? Porque arrasta ao fundo, literalmente. E existe...
leva tudo que está à frente. Obviamente que existem formas de melhorar este tipo de arte, como todas, na verdade, todas são passíveis de ser melhoradas. E depois ainda há esta dicotomia entre o que é pesca artesanal e a pesca industrial. Em Portugal, a larga maioria da pesca continua a ser pesca artesanal, portanto, é um meio de subsistência para muitas pessoas e comunidades inteiras dependem desse tipo de pesca, mas ainda assim há capacidade e há forma de melhorar as artes. E para nós isso é o principal, portanto, garantir que conseguimos ter comunidades vibrantes, mas que as cotas e que as medidas de gestão da pesca são baseadas na melhor ciência disponível, porque é a melhor ciência que nós temos, a melhor ciência disponível, que é revista por pares e tudo mais, e tentar garantir que a exploração é feita de uma forma mais sustentável possível. Falávamos há pouco do que é sustentável, é muito difícil, não é? Hoje em dia, então, sustentável aplicação a tanta coisa que torna-se um pouco difícil de dizer o que é que isso significa exatamente. Nós, quando falamos em consumo na Siena, há algum tempo que deixámos de falar de consumo sustentável para começar a falar de consumo responsável, porque o consumo sustentável engloba tantas variantes e às vezes não temos dados sequer para aferir uma tal variante, que nós preferimos falar em consumo mais responsável. Dentro de tudo, esta pode ser uma opção melhor do que aquela, mas é sempre comparativamente, porque em termos absolutos a sustentabilidade não existe, não é? Uma coisa não é sustentável, ponto. É mais sustentável do que outra, mais responsável do que outra, porque nós, a partir do momento em que existimos, o impacto existe, quer nós consumamos peixe, quer não consumamos peixe, o impacto existe por variadas formas. Então aquilo que nós tentamos trazer, a mensagem da Siena, não só no que toca às pescas, mas noutras áreas também, é dizer, claro que sim, nós vamos ter impacto, temos que escolher que impacto é que vamos ter e, honestamente, coletivamente, enquanto sociedade, decidir o que é que nós podemos, quanto é que podemos impactar de uma determinada área. E eu acho que isso é muito importante, nesse ponto é muito importante que as pessoas participem e digam, estamos dispostos enquanto sociedade, e isso já pega um pouco com outro assunto que eu tenho trabalhado nos últimos anos, que é a parte da mineração. A pergunta que nós temos feito é, estamos dispostos, enquanto sociedade, a abdicar deste ecossistema todo para um fim que pode ser mais ou menos legítimo, ou seja, estamos dispostos, esta discussão está a acontecer e muitas vezes o que achamos é que a discussão não está a acontecer. Portanto, as ONGs, particularmente a Siena, onde entram, é nesta parte de lançar a discussão. Vamos lançar a discussão e vamos informar toda a gente. Tendo a informação disponível, estamos dispostos a hipotecar isto, sim ou não? Isso até me leva a uma outra questão, que é, sentes que de alguma forma o consumidor está mais sensível? Eu pergunto isto porque ouvimos falar muito na questão do consumo da carne, na importância da redução, seja pelo impacto nas alterações climáticas que a pecuária intensiva em particular tem, seja também no bem-estar animal, na saúde do planeta e na própria saúde humana, mas ainda se fala muito pouco daquilo que é de facto o impacto na saúde humana que a sobrepesca tem, naquilo que acaba por ser também, até aliado a outros fatores, como a questão da poluição, não é? Neste momento isso também tem um impacto na alimentação de quem possa seguir essa opção alimentar, mas acima de tudo na saúde do planeta, esta visão de uma só saúde que tantas vezes, lá está a questão que falávamos ao início, na parte terrestre, que já existe, muitas vezes ligada ao oceano, ainda não se fala tanto nisso. Sentes de alguma forma as pessoas estão mais despertas para a importância de reduzirem o seu consumo, de procurarem alternativas mais responsáveis, ou que nos oceanos isto ainda não acontece tanto? Eu diria que estamos melhor do que estávamos há uns tempos, mas não, há 10 anos, por exemplo, lá está, que é o meu tempo, não é? É a minha janela. Estamos mais sensibilizados, os dados não demonstram que nós estamos a consumir menos pescado, por exemplo, e agora reporto-me apenas ao pescado. Nós consumimos em Portugal, em média, cerca de 60 kg de pescado por ano. Portanto, 60 kg de pescado por ano por pessoa. Que é muitíssimo acima, é mais do dobro da média da União Europeia, por exemplo. Estamos destacadíssimos do segundo consumidor e somos assim dos maiores também do mundo per capita, isto é importante dizer, per capita. Ora, não há nenhum dado que nos diga que isto é bom, quer seja para o planeta, quer seja para quem está a consumir. Portanto, já há uns anos que a Siena tem trazido para a discussão esta necessidade da redução, sim, do consumo de proteína, neste caso de pescado. O que é que nós dizemos? A ideia não é substituir isso por consumo de carne. Aquilo que nós dizemos é que há necessidade, sim, de aumentar o consumo de outros tipos de proteínas que não sejam necessariamente proteínas animais. E o mar também oferece essa possibilidade. O que é que, obviamente, eu
eu tenho E ideia... até a idade do próprio pescado, porque muitas das vezes não se fala também nessa questão, mas o facto, em Portugal temos muito essa tradição, com a petinga, com a própria sardinha, o próprio carapau, ou seja, o facto também muitas das vezes haver um consumo de animais muito novos também não permite a tal renovação e, portanto, também há aqui uma falta de consciencialização do impacto que isso tem depois a nível global. Sem dúvida, os tamanhos mínimos de captura são uma das medidas de gestão e das mais importantes, provavelmente, que é garantir que só capturamos os indivíduos depois de eles já terem atingido a maturidade sexual e depois já se terem reproduzido estatisticamente, não é? Idealmente, claro, podem não tê-lo feito, mas a partir de tê-lo feito. E isso garante que temos indivíduos para a próxima geração para continuar a propagar aquela espécie. Agora, em Portugal, os dados dizem-nos isto, nós consumimos, não há muitos países assim, consomem mais ou menos a mesma quantidade em quilos de carne e de peixe, não é assim tão comum quanto isso. E nós temos levado ao longo de muitos anos com esta noção, e as pessoas têm esta noção, e isto sim, eu vejo nas pessoas à minha volta, de que o peixe é saudável, ponto. E que é melhor peixe do que carne, ponto. No geral, sim, para a saúde humana, não é? No geral, sim, mas, como em tudo, há exceções. Não há bela senso, não. Não, exato, e a espécie que nós consumimos mais acaba por ser o bacalhau, portanto, destes 60 quilos, um terço é bacalhau. Que é uma espécie que não existe nas águas portuguesas, não é? Agora já está cada vez mais a falar sobre isto, não existe nas águas portuguesas, nunca existiu. E acaba por ser um predador, portanto, um tipo que tem um ciclo de vida muito longo, teve graves problemas de sobrepesca no passado, nos anos 90, portanto, os estoques que nós pescávamos tiveram graves problemas de sobrepesca, depois foram metidas medidas de gestão muito restritas, porque realmente o caso estava muito mal parado. E, por exemplo, estas espécies, portanto, estamos a falar há pouco das pequeninas, sim, não é boa ideia consumir as pequeninas, portanto, quando eles são abaixo do tamanho mínimo de captura, mas também consumir estes peixes muito grandes, como sejam o atum, como sejam os predadores de topo, não é? Também não é, assim, das melhores ideias que nós podemos ter, porque é isso, eles demoram muito tempo a reproduzir-se, muitas vezes têm também questões de bioacumulação de metais, que existem metais pesados, por exemplo, ou seja, a nossa ideia é que percebemos culturalmente, tradicionalmente, o bacalhau é muito importante para a nossa cultura, sem dúvida, mas precisamos de consumir 20 quilos por ano? Provavelmente não. Podemos, se calhar, escolher melhor as alturas em que o fazemos e consumir conscientemente, mesmo com a sardinha, que também teve uma situação muito precária aqui há uns anos. Portanto, aquilo em que nós acreditamos é, sim, todos podemos fazer uma redução. Se comes 5 vezes por semana, podes passar a comer 4. Se comes 4, podes passar a comer 2 ou 3. Pronto, tem assim fazer estes ajustes. E, na verdade, isto é verdade para tudo. Isto não é verdade só para a comida, não é? É verdade para absolutamente tudo aquilo que nós consumimos. Portanto, uma redução no consumo, do que for, da energia, enfim, do que for, é sempre uma boa ideia. Obviamente que sabemos que existem aqui múltiplos fatores que tornam difícil o acesso à proteína de melhor qualidade ou à proteína mais diferenciada. Mas a nossa função é um pouco esta, é trazer cá para fora a conversa e depois as pessoas fazem o melhor que podem com as informações que têm. Onde nós achamos que falha às vezes é que a informação, apesar de estar disponível, as pessoas não têm, por várias razões, não têm interesse, parece que é demasiado difícil, e eu sei que, e muitas vezes nós temos esta experiência, perguntam-nos, ok, então o que é que eu posso comer? E a nossa primeira resposta é, isso é complexo, realmente tens tempo, vamos falar um pouco sobre isto, porque se o que a pessoa está procurando uma resposta, olha, podes comer isto, é difícil. Porque nada é assim tão taxativo, então no mundo ambiental, não é? Ou seja, quando estamos a falar de conservação da natureza, nada é assim tão taxativo. O melhor é ir diversificando, portanto nós passamos, primeira recomendação, redução. A segunda, diversificar um pouco, depois ter atenção como é que foi pescado, onde é que foi pescado, está acima do tamanho mínimo de conservação, portanto, uma quantidade, como é que foi pescado é muito importante, a arte, não é, que foi utilizada, porque por vezes aquele estoque pode não ter nenhum problema do próprio estoque, mas aquela arte pode ter impacto no meio, então, se calhar, mais vale não a escolher. Então, há tantos campos para onde olhar que eu tenho empatia pelas pessoas que pensam, isto é demasiada informação, quer dizer, eu não consigo estar, porque tenho outras coisas para fazer, eu consigo ter empatia por isso, então o que nós tentamos fazer é mastigar essa informação, pô-la cá fora e dizer, opá, olhem para estas duas coisas então. Tornar acessível a escolha responsável de cada um de nós. Porque as ONGs também têm, quer dizer, não todas, mas eu diria que a maior parte das ONGs tem também esta missão de educação, sensibilização e trazer cá para fora as informações importantes. Eu reconheço a impotência, eu sinto noutros setores, não é? De como é que eu consumo de uma forma que seja o menos impactante possível. Eu percebo essa sensação de assoberbamento, mas realmente nós comemos todos os dias. É um impacto muito grande, portanto, mais vale olhar para isso com atenção. Olha, eu queria tocar aqui num aspecto que tu falaste há pouco, que tem a ver com a mineração em mar profundo. Isto é importantíssimo porque, lá está,
há aqui inúmeros fatores na preservação dos oceanos. Como é que tu olhas para essa questão da mineração em mar profundo, sabendo que nós temos batido tanto, as organizações não governamentais e para o PAN esta também tem sido uma matéria que é muito cara, que tem a ver com o princípio da precaução. Os impactos e o risco que existe na exploração é muito grande e, de facto, como é que tu olhas para estas principais preocupações que possam estar associadas à exploração de hidrocarbonetos? De minerais. Sim. Olhamos eu olho particularmente, mas os meus colegas também, não é? Nós falamos muito sobre isto, olhamos com muita preocupação, mas com muita esperança. Porquê? Porque a mineração em mar profundo é uma atividade que ainda não existe à escala comercial. Isto é muito importante, porque nós, enquanto sociedade, podemos decidir que ela não aconteça. Podemos escolher, e nós dizemos isto algumas vezes, quantas vezes na história é que nós conseguimos ver uma atividade de larga escala, altamente destrutiva, vê-la antes dela estar a acontecer e decidir, não quero. Não queremos ir por aqui, não é? Poucas vezes tivemos esta oportunidade de estar tão informados sobre este assunto e decidir, olha, enquanto coletivo vamos decidir não ir por aí, por agora, porque nós o que estamos a pedir é uma moratória. Realmente não há aqui ninguém nesta sala que possa dizer que nós nunca iremos precisar. A moratória dos 50 anos, não é? Nós, na realidade, para ser muito sincera, nós nem sequer pomos limite temporal. Aquilo que nós achamos que é importante é que haja uma série de pré-condições que tenham que estar cumpridas para se iniciar a mineração em mar profundo, e nenhuma delas está cumprida neste momento. A primeira, desde logo, é a falta de conhecimento brutal que existe do mar profundo. O mar profundo, estamos a falar, começa a partir dos 200 metros de profundidade, tem uma profundidade média de quase 4.000 metros. É algo quase inimaginável para a maior parte das pessoas. Estamos a falar de áreas muito inacessíveis. Nós não conhecemos praticamente nada do mar profundo, nem do mapeamento. O mapeamento está relativamente melhor, mas não conhecemos a biologia das espécies, dos ecossistemas, as relações que se estabelecem entre aquelas espécies, a vastíssima maioria das espécies que são observadas em cada expedição de mar profundo são novas para a ciência. E eu acho que estes são dados que são muito importantes. Nós não percebemos como é que funciona determinado ecossistema ainda. Temos noções muito boas de algumas zonas do planeta, mas outras não fazemos a mais pequena ideia. E quando estamos a falar de mar profundo, estamos a falar da também larga maioria do oceano. Nós pensamos em mar e pensamos neste mar que está aqui ao pé das nossas costas, mas na verdade a maior parte do oceano não é tão próximo, não é tão pouco profundo como este que nós temos aqui, não é tão próximo como nós temos aqui. Basta olhar para um planisfério e vemos que a maior parte da Terra não é continente, não é? Portanto, 70% do planeta está coberto por água. Desses 70%, uma grande maioria é profundo. Obviamente que nem todo o mar profundo pode ser alvo da indústria extrativa. A indústria extrativa tem como alvo determinadas zonas do planeta. Portugal não se escapou, é esse alvo. Portanto, também temos na nossa zona económica exclusiva recursos que podem ser de interesse para a indústria. E aquilo que nós dizemos é: esta pré-condição do conhecimento não está nem de perto nem de longe, basta perguntar a qualquer cientista de mar profundo, não estamos minimamente prontos para iniciar. Porquê? Porque isto não nos permite sequer estabelecer diretrizes de avaliação de impacto ambiental, por exemplo. Se eu não conheço o meio, eu não posso definir o que é o aceitável, o impacto aceitável, um impacto significativo. Então, avançar para a mineração em mar profundo nesta fase é avançar às cegas. Muitas das vezes associa-se isso a uma ideia de progresso, talvez um pouco falaciosa, mas quais são os principais riscos ambientais, também para quem nos acompanha poder perceber o que é que está aqui em jogo quando falamos em mineração de mar profundo? Bom, existem impactos legais. Pegando nisso que estavas a dizer, ou seja, não conhecemos qual o impacto vai ter nas espécies, mas quais, se tivesses que apontar aqui de forma... Sim. Há várias ordens de diferentes. Aqueles que estão assim, eu acho que estão melhor estudados. Eu não sou cientista de mar profundo, é importante dizê-lo, mas trabalhamos com muitas pessoas que são e temos a sorte de receber muito conhecimento deles. Assim, os que estão mais estudados, talvez em Portugal particularmente, as plumas de sedimentos. Nós, quando estamos a falar de mineração em mar profundo, estamos a falar de máquinas muitíssimo grandes, que vão arrastando e que vão raspando o fundo marinho. Portanto, estamos a falar de uma camada assim meio lamacenta, não é areia, não é? Mas é assim meio lamacenta, e que levanta as tais plumas de sedimentos. São sedimentos muito fininhos, no meio altamente conexo e também com muita movimentação. Portanto, são plumas que depois acabam por ser espalhadas por vários quilómetros, vários quilómetros quadrados. Há alguns estudos que apontam, por exemplo, a Universidade dos Açores há 2 anos publicou um estudo muito interessante que dizia que a dispersão vertical podia ser de 800 metros,
que é imenso, e são plumas de sedimentos que trazem também metais tóxicos. Portanto, estamos a falar de acumulação de metais, seja cobalto, níquel, ferro também, manganês, que estão acumulados ali nos últimos milhões de anos. Portanto, estamos a falar de plumas de sedimentos que são muito fininhas, que conseguem espalhar, sempre como tempestades de areia submarinas, mas gigantes, conseguem espalhar-se durante muitos quilómetros cúbicos, neste caso, e que vão impactar todas aquelas espécies que estão ali, que pura e simplesmente evoluíram sem plumas de sedimentos e que, portanto, vão filtrar de alguma forma aqueles tóxicos e que vão... Há estudos que indicam que os corais morrem passado muito pouco tempo porque ficam com as suas vias bloqueadas, não? Sim, bloqueadas. Portanto, as plumas de sedimentos estão bastante bem estudadas, mas depois há impactos ao nível do som. Portanto, poluição sonora, volto a dizer, estamos a falar de espécies que evoluíram nos últimos milhões de anos, milhões de anos, num ambiente sem luz, num ambiente de muita pressão, num ambiente sem som, praticamente. Portanto, são espécies que estão muito bem adaptadas àquele local, não estão habituadas a ser impactadas pela mão humana, portanto, é um extraterrestre, não é, que chega lá e que elas estão ali sem perceber muito bem o que é que se está a passar. Têm ciclos de vida muito longos, os corais podem ter milhares de anos, portanto, estamos a falar mesmo de impactar formas de vida que já existiam, sei lá, quando se fundou algumas civilizações. Indivíduos que têm essa idade, e eu acho isto fascinante. E depois estamos a falar de impacto sonoro, impacto luminoso também. As máquinas operam com focos de luz bastante fortes e depois é um impacto que é 24 horas por dia, não é? Durante várias semanas. Portanto, estamos não só a falar de extinção local, isto já para não falar do mais óbvio que é, se estamos a varrer o fundo, assim, em transectos, e temos várias operações a acontecer em simultâneo, separadas, mas em simultâneo, naquela zona a extinção é total, quer dizer, as formas de vida que existem naquela zona ficam é completamente total. destruídas, sim, não existe, porque depois aquilo é sugado e é enviado para o navio, portanto aquilo, existe uma parte de trituração, portanto não há forma nenhuma daquelas formas de vida a sobreviverem. Felizmente é uma coisa que a indústria mineira já assume, porque durante algum tempo diziam, não se preocupem, aquilo depois volta, não volta. A verdade é que, tanto quanto nos é dado a conhecer dos testes que foram feitos nos anos 70 até hoje, ainda nada recuperou, portanto, pelo menos no tempo de vida de uma pessoa, aquilo não recupera garantidamente. Os cientistas falam em algumas centenas de anos, os mais otimistas falam em milhares de anos para voltarmos a ter aquele tipo de comunidades ali. E depois, obviamente, que o mar profundo não é assim um oásis de vida, mas em algumas zonas é. E algumas zonas que estão a ser alvo também do interesse da indústria mineira são hotspots de biodiversidade. Ponto. Portanto, estamos a falar também, e depois são formas de vida que evoluíram, nesse caso das fontes hidrotermais, são formas de vida que evoluíram em condições inacreditáveis. Quando falas nesses hotspots, falas também dos pressários marinhos, ou seja... Sim, por exemplo, são zonas onde, por exemplo, no caso dos montes submarinos, não é? Nós temos muito mais produtividade perto da costa, é verdade, por várias razões, mas nestas zonas em que existe a elevação de montes submarinos, os Açores têm bastantes, onde temos elevação de montes submarinos, é um sítio preferencial de aglomeração destas espécies. É bastante biodiverso, quem já teve a sorte de mergulhar nos Açores sabe que é bastante biodiverso, e existe ali uma acumulação muito interessante e muito rica de vida, da qual muito é desconhecida para a ciência, não toda, mas muito é desconhecida para a ciência. Mas mesmo nas plataformas abissais, nas planícies abissais, que é uma das zonas onde está assim, a haver interesse mais acérrimo, mesmo nessas zonas, nos nódulos polimetálicos, que são precisamente aquilo que a indústria quer, portanto são aquelas rochas, não é? Parecem umas rochas assim, as grandes têm assim mais ou menos este tamanho, mas levaram milhões de anos a formar-se. Aquilo é um processo mesmo muito lento. Uma rocha com uns 10 centímetros demorou 60 milhões de anos, ou uma coisa assim, é mesmo muito tempo. Então mesmo nos nódulos polimetálicos, durante muito tempo se dizia, mas aquilo são pedras, não há problema, vamos lá retirá-los assim. Não, eles são substrato de vida. Existem montes de espécies microscópicas, muitas delas únicas, que existem apenas e só naqueles nódulos polimetálicos. Então, esses nódulos podem afetar todo o ecossistema. Sem dúvida. O que me leva aqui a uma outra questão que tem a ver também com o vosso trabalho em relação ao clima, mas também a conservação marinha. Como é que depois se compaginam todas essas atividades e também que trabalho é que vocês possam ter desenvolvido nesta dimensão em relação àquilo que possa ser, por um lado, a preservação desses ecossistemas e, por outro, um outro desafio que ainda acresce, para além da atividade humana, que são os efeitos das alterações climáticas. Sim. Porque hoje em dia, se calhar até ouvimos muitas vezes os responsáveis políticos chutar a responsabilidade para as alterações climáticas, facilmente. Hoje falamos em alterações climáticas, descurando aquele que é o impacto da atividade humana. Claro. Como é que olham para a conservação destas
Exatamente, para a acumulação destes dois impactos, e que trabalho é que a Siena também tem procurado desenvolver para que sejam mitigados esses impactos. Sim, e no caso da mineração em mar profundo é particularmente importante porque estamos neste momento, os grupos científicos a perceber neste momento exatamente vá dentro do possível, quanto carbono é que está acumulado ali. Nós estamos permanentemente a falar da acumulação de dióxido de carbono na atmosfera que tem tido os efeitos que nós todos conhecemos, não é? Sabemos que o oceano é o maior sumidor de carbono, nós já podemos dizer isto com bastante certeza, é o maior sumidor de carbono que existe no planeta. Claro que sim, as florestas tropicais são ultra importantes, nós aprendemos que elas são os pulmões do planeta, sem dúvida nenhuma. Até porque temos as florestas marinhas e, portanto, exato, as pradarias marinhas, claro, as florestas marinhas. Claro que sim. Portanto, as florestas tropicais são um pulmão, o outro pulmão é o oceano, sem dúvida. Portanto, ele recebe o CO2, muito deste CO2 nós estamos a enviar para a atmosfera há 200 anos, não é? Portanto, ele está a recebê-lo e pela sua capacidade de receber este dióxido de carbono, ele vai conseguindo mais ou menos manter estáveis as suas condições, apesar de já conseguimos perceber que isso não vai durar para sempre, porque a acidificação está lá, o aumento de temperatura também está lá, enfim, nós conseguimos ver, agora estamos a conseguir ver, e cada vez de forma mais preocupante, que isso é o que nos, não é, o que nos assusta, de forma cada vez mais preocupante e mais intensa, a ver a consequência dessa acumulação permanente de dióxido de carbono. E é importante dizer uma coisa, todo este carbono que está acumulado nos fundos marinhos foi sendo acumulado ao longo dos últimos, lá está, milhões de anos. Todo ele. Então, o que nós perguntamos é, e muitas vezes o que estavas a dizer é sem dúvida verdade, quer dizer, estamos a apontar para a mineração em mar profundo e para a mineração no geral, mas em mar profundo como a solução para os nossos problemas. Não se preocupem, as baterias estão todas no mar profundo, nós vamos conseguir eletrificar a economia toda com aqueles metais, isso não é verdade. Se nós mantivermos os níveis de consumo que temos atualmente, não há mar profundo que resista. Não há metais suficientes no mar profundo para abastecer tanto consumo. Portanto, estamos a olhar para aquilo como, não se preocupem, aquilo é infinito? Não é, de todo. Mas depois há esta questão que é, quanto carbono é que nós vamos libertar? Primeiro, quanto carbono é que está ali acumulado? Durante quanto tempo? Há quanto tempo? Agora, quanto é que vamos libertar quando começarmos a levantar e a revolver o fundo do mar? Estas são perguntas que têm aparecido. E muitas vezes dizem-nos, certo, mas a maior parte do carbono está acumulado mais perto dos continentes. Ok, mas quanto carbono é que está ali? Já vimos a vastidão do oceano, vamos ver quanto carbono é que está ali. Então, nós, por um lado, sabemos que o oceano está a absorver este carbono atmosférico e está a torná-lo mais ácido. Por outro lado, vamos mesmo resolver a crise climática, que é motivada também pelo excesso de carbono na atmosfera, levantando este carbono dos fundos marinhos, ressuspendendo na água e depois não sei exatamente, de alguma forma ele poderá ir ter à atmosfera. É isto que nós queremos. Voltamos àquela questão. Este é o preço que estamos dispostos a pagar para ter mais baterias e para termos mais carros elétricos e mais o que quer que seja. É isto que nós queremos fazer. Enquanto sociedade temos de estar dispostos a responder a isto, porque isto não nos diz respeito só a nós, diz respeito às pessoas que vierem a seguir a nós, e a seguir a nós, e a seguir a nós, vão ter vidas muito mais dificultadas, e nós já não estamos a gostar do que herdámos, portanto, se calhar podíamos parar com uma fatura climática que estamos a deixar às próximas gerações muito pesada. E nós estamos a receber, e isso é que às vezes nos surpreende, nós estamos a receber essa fatura de quem vem antes de nós e não estamos a achar, não estamos a achar espetacular, mas queremos mandar isso para as pessoas do futuro. Não parece particularmente justo. A moratória também tem essa parte da justiça intergeracional, não é? Qual é que é a legitimidade que nós temos para estar a fazer isto e para destruir ecossistemas inteiros muito produtivos? Depois ainda há também esta questão de quanto oxigênio é que é produzido. Portanto, sim, é verdade que a maioria do oxigênio que existe no oceano e que é produzido no oceano também é consumido lá, mas isso é porque existe muita vida lá que precisa de consumir também. Portanto, existe muita vida no oceano realmente. Precisa desse oxigênio também. Sem dúvida. 80% das espécies do planeta estão debaixo de água. Portanto, não, e nós temos tanta diversidade à nossa volta, mas pensemos que em baixo há mais. E depois existe esta questão da produção do oxigênio, existe esta questão que eu acho que é muito importante e que se tem falado cada vez mais, felizmente, da absorção de calor também, por parte do oceano. Portanto, não é só dióxido de carbono, mas calor. A verdade é que a capacidade calorífica que o oceano tem, portanto, receber este calor todo sem alterar brutalmente a sua própria temperatura, é o que nos tem mantido vivos. É por isso que é mais estável, ou o clima é mais estável perto do mar do que dentro dos continentes. Não é só por isso, mas é por isso também. Ou seja, o oceano dá-nos este efeito de estabilidade e de tampão que permitiu que nós chegássemos até aqui enquanto espécie, enquanto civilização. Portanto, nós temos visto nos últimos tempos muitas notícias que têm vindo a público sobre, e há sempre uma por dia ou uma por semana de certeza. Há aqui um recorde que foi batido no oceano, houve uma ontem. Há aqui o recorde que foi batido. Estamos a quebrar os tais limites planetários, todos. Não é? Sim, todos. Há quem diga, bom, vamos ver se isto é cíclico. Ok, vamos ver se isto é cíclico. Nós ainda não conseguimos identificar outro momento em que isto tenha acontecido. Podemos não o ter gravado, é verdade, podíamos nem sequer existir nessa altura, mas o que os cientistas climáticos nos dizem
é que isto é bastante anormal. E se quem conhece cientistas sabem que eles são conservadores nas suas palavras e medem as palavras e geralmente não embarcam em grandes alarmismos. Portanto, quando temos o IPCC, que é um organismo altamente conservador, a dizer-nos, bom, realmente as coisas não estávamos à espera disto, este é o pior cenário que tínhamos previsto nos anos 80, ou este é o pior cenário, estamos lá. E quando temos cientistas de há 20, 30 anos, que trabalham há 20, 30 anos, a dizer-nos, bom, realmente não sei explicar, não sabemos explicar o que é que está a passar, vamos ver o que é que vai acontecer, o que é que isso significa para os corais, os aumentos de temperatura assim muito, não é? muito de repente, o que é que isso significa para as espécies, o que é que isso significa para as pescas, porque ao mesmo tempo que o oceano está a aquecer, existe aquele efeito de picalização, que é as espécies vão se movimentando e isso vai ter, e já está a ter efeitos nas comunidades pescatórias, que até há uns anos dependiam de uma determinada espécie naquela zona e agora ela já não existe. Portanto, o que é que isso significa também para as pessoas que subsistem daquilo? Ou seja, aqui é um efeito dominó, não é? Em que nós estamos a tentar perceber o que é que está a acontecer em cada uma das pontas do dominó, mas o dominó tem o tamanho desta sala. É difícil perceber. E no meio disso tudo, qual é que é o papel que tu achas que as organizações não governamentais, em particular as do ambiente, podem ter naquilo que é a condução das políticas públicas? Ou seja, de que forma é que podem cooperar e de que maneira é que a Siena também tem cooperado para garantirmos um clima mais estável para nós e para as próximas gerações? Sim. As ONGs, eu acho que a parte mais visível, e quando nós pensamos em ONGs de ambiente, pensamos na parte mais visível, que é a parte da sensibilização, não é? Enquanto estamos a falar das marinhas, então, é muito a parte da sensibilização e da educação. Super importante, não me entendam mal, é mesmo muito importante, a parte das limpezas de praia, tudo isso é muito importante para construir massa crítica, para construir preocupação nas pessoas e vontade de agência. Isso é muito importante, mas eu posso dizer que 80% do trabalho da Siena não é isso. A maior parte do nosso trabalho é mais invisível no sentido que estavas a dizer, de contactar muito diretamente e diariamente com decisores políticos, com grupos parlamentares, com a administração, portanto, mais a parte de staff, não é? Das direções gerais, por exemplo. Portanto, fazemos esta abordagem sistémica aos decisores políticos, não apenas governo. Portanto, nós e o setor em si? Sentes que o setor em si da pesca está mais disponível para ouvir? Sim. Ou seja, porque no limite será a sua própria sustentabilidade que estará em causa, não é? Existência, a sua existência que sim, vai sim. estar... Eu vejo diferenças, obviamente que é um setor muito particular, não é? Há várias razões que o tornam um setor muito particular, mas o que dizem é muito verdade, quer dizer, eles, o que quer que nós sintamos em terra, eles sentem no mar primeiro, muito provavelmente. Quer dizer, com diferentes realidades, porque a pesca artesanal ou a pesca familiar e de subsistência, que é cada vez mais diminuta, Exato. Não é a mesma coisa que, por exemplo, a pesca de arrasto. E volto a dizer, a pesca de arrasto tem aqui um impacto do ponto de vista do intensivo e do superintensivo, que é como se nós pegássemos num saco e arrastássemos tudo o que está aqui ao nosso redor, mesmo que quiséssemos apenas levar uma espécie, tudo o resto vem, portanto... Eu diria que sim, que a maior parte das pessoas... sensibilizados, sem dúvida, porque realmente esta conversa está... Ou achas que é greenwashing? Fala-se tanto em greenwashing. Haverá casos em que, talvez não tanto por parte do setor, mas dos intermediários, por exemplo, não podemos fugir a isso, é verdade. Claro. Existem tentativas de cooptação, não é? Da sustentabilidade e do que é natural e do que é, não sei, as palavras que se usam muitas vezes que não querem dizer nada em si mesmas, mas sem dúvida, eu acho que parte do trabalho das ONGs também é chamar a atenção para isso. Porque neste momento tornou-se muito apelativo, não é? Para os grandes grupos assim mais corporate, não é? Tornou-se muito apelativo dizerem-se como verdes, ou azuis, neste caso, não é? E como protetores da natureza, quando na verdade... A própria isso expressão não é economia azul, não é? Sim, claro, a economia azul neste momento serve para tudo, não é? Até serve para a mineração em mar profundo, surpreendentemente. É a economia, mas azul não é, não é? Bem, é negra. Sim, eu nem sequer sei muito bem, sim. Mas sem dúvida que tem havido um trabalho conjunto, seria injusto dizer que não existe mais colaboração, essa colaboração também é exigida pelas ONGs, portanto ao mesmo tempo podemos dizer se foi tudo voluntário. Não, houve algumas coisas que aconteceram porque tiveram que acontecer, porque a própria União Europeia também nos obrigou um bocadinho a ter mais este diálogo, que eu acho que é positivo. Agora, se as coisas têm avançado tão rápido como nós gostaríamos, não, nós temos muitas dificuldades em implementar algum tipo de práticas que achamos que são fundamentais, mas também seria injusto dizer que todas as pessoas do setor são assim, ou que todas as organizações de produtores são assim, não são.
Existem algumas mais progressistas, mas infelizmente ainda são um bocadinho à margem. E olhando para essa realidade, quais são as prioridades que tu identificarias para podermos contribuir para uma ação mais responsável em relação ao oceano e em relação às atividades humanas que põem em causa os ecossistemas marinhos? Sim, desde logo no que toca a atividades, eu lembro automaticamente, e sou completamente enviesada porque tenho trabalhado nisto nos últimos anos de forma muito, muito afincada. Moratória à mineração em mar profundo parece-me algo que temos que implementar ontem. Princípio da precaução, uma palavra a fixar para quem está lá em casa. Sim. E ontem já seria tarde, porque realmente as negociações a nível internacional, que depois vão impactar aqui as nossas nacionais, estão a ser muito rápidas, muito empurradas pela indústria, e nós temos realmente que nos proteger do que quer que seja que vem lá de fora. E parece-me que isso vai acontecer nos próximos 2 anos, vai haver muita pressão para que isso aconteça. Então é por isso que nós temos trabalhado muito com o Governo, sem muito sucesso até agora, mas vamos continuar, e mais com os grupos parlamentares, para tentar que uma moratória seja implementada o mais rapidamente possível, com condições boas. Depois, outra questão que também está muito agora na ordem do dia, as offshore, as eólicas offshore, por exemplo. Temos trabalhado bastante sobre isso com outras ONGs, porque realmente precisamos, não é, de ter energia eólica, portanto, capacidade instalada de energia eólica, e o offshore parece-nos tão bom como outra zona qualquer, mas aquilo que nós dizemos é, vamos ver como, exatamente. E onde, porque também existe depois a dimensão, quer dizer, para além do impacto nas espécies, Sim. também existe a dimensão turística, que muitas das regiões também já estão a falar, por causa de ser mais barato, ser na linha do horizonte, o que também põe em causa depois toda a outra dimensão. Eu neste caso, nestas em que nós estamos agora a trabalhar, eu desconfio, pelo que eu percebo, né, da distância, que elas não vão estar assim tão perto, mas mais do que isso é mesmo os impactos na água, quer dizer, o que é que isso significa para os corredores migratórios das aves, mais uma vez, altamente impactadas por eólicas, o que é que isso significa, portanto, sim, sem já dúvida. Já o são em terra, quer dizer, no mar também, Sim, não é uma realidade que não vai existir. Sim, que sem dúvida que precisamos descarbonizar a economia, sem dúvida que o eólico offshore num país como o nosso tem futuro, mas as ONGs têm sido muito críticas do processo, da participação pública que tem acontecido pouco. Falando em participação pública, sentes que ainda há muita opacidade nesses processos de consulta pública, ou seja, os prazos são curtos, a participação, a descentralização até da forma como são participados? Sim. Nós temos consultas públicas que têm menos de 10 participações, coisas muito importantes. No caso das eólicas não foi tanto assim, porque aquilo depois houve muita celeuma associada também ao setor da pesca, que trouxe o assunto cá para cima, felizmente. Mas o que é que torna difícil a participação? Às vezes os prazos são muito curtos. Às vezes vemos-nos gregos para conseguir participar. Neste caso até acho que não foi o caso, mas já aconteceu. E depois a complexidade dos documentos que são postos para consulta pública é qualquer coisa. Nós trabalhamos nisto o tempo inteiro e temos muita dificuldade em perceber, então aquilo é suposto ser público, não é? Para toda a gente participar. E torna-se muito difícil muitas vezes. Portanto, eu compreendo perfeitamente quem não quer participar. Por isso é que as ONGs às vezes dizem assim, olhem, está aqui uma resposta mais ou menos standardizada, se quiserem, tipo, adicionem coisas que vocês achem bom, mas bora participar, porque realmente isso dá-nos força. Depois temos dificuldades de participação. Obviamente nós temos os acessos, nós temos canais diretos muitas vezes para pedir uma reunião, para pedir um esclarecimento, mas a maior parte das pessoas não tem isso, não é? Então ainda falta cultivar um pouco esta coisa da participação pública. A maior parte das pessoas, não sei se é a maior parte, mas muitas pessoas pensam que a participação pública esgota-se daqueles 4 em 4 anos quando vamos votar e pronto, está feito, daqui a 4 anos volto cá, daqui a 2 ou o que for, não é? Volto cá e pronto. Nós o que tentamos dizer é não, de todo. Há muitos processos, há muitas coisas para participar durante o tempo todo em que nós estamos a votar. E mais uma vez eu percebo porque é que as pessoas têm dificuldade. Em Portugal existe um bocadinho esta dificuldade, não é? Parece tanto assim, mas parece que não estamos tão preocupados assim, mas já temos exemplos contrários. Por exemplo, quando foi a altura do furo da Algesur, houve uma participação brutal das pessoas, não é? Dos cidadãos todos que participaram de forma muito eficaz e foi muito boa, depois houve essa oposição muito forte, mas infelizmente parece que é preciso haver uma coisa que é frontalmente contra os... Sim. E era bom que não fosse assim, mas nós percebemos porque é que isso acontece, mas a participação pública tem várias frentes, as manifestações em que nós participamos tantas vezes sobre diversos assuntos também, é importante participar sobre a crise climática, ou seja, há várias formas de participação. E nós o que tentamos trazer cá para fora é dizer, ok, só tiveres 10 minutos, isto é o que podes fazer, só se tiveres 1 hora por semana, então podes fazer isto. E tentamos também dar alternativas às pessoas, porque realmente com a informação toda que nós recebemos por dia é difícil ficarmos paralisados, não é? Porque é muita coisa a acontecer e parece que está tudo mal e parece que a crise climática vai... E eu percebo,
mas acho que é importante agarrar nisso e transformar isso em, lá está, em agência, transformar isso em vontade, em impulso, senão, o que é que não é? Como é que nós, o que é que fazemos todos os dias? Temos que continuar a tentar, porque realmente existem soluções. Agora, a janela de oportunidade está... cada vez mais curta. Não, Mas, não é fácil manter o otimismo. Achas que a lei do restauro poderá também ajudar a ter uma outra visão, ou seja, aliar a lei do restauro à proteção marinha também, porque é importante também devolvermos um pouco a esperança às pessoas de que podemos fazer, podemos e temos que fazer melhor, seja preservando os hope spots. A Sylvia Earle tem um projeto fabuloso dos hope spots marinhos, que é criarmos locais de esperança em todo o planeta, e pode ser efetivamente uma das formas de, pela positiva, combatermos aquilo que é hoje um problema. Sem dúvida, a lei do restauro foi uma excelente surpresa para toda a gente que estava a trabalhar naquilo, não era o meu caso, mas estava a acompanhar com os meus colegas, uma excelente surpresa. Sim, conseguimos. Claro que o texto não é tão bom como nós gostaríamos, mas conseguimos aprovar qualquer coisa. E a lei do restauro vem de uma premissa que é muito básica, que faz muito sentido para muitos de nós, mas que ao mesmo tempo é muito triste, que é o reconhecimento de que proteger já não chega. Infelizmente, nós temos que restaurar. Ok, então vamos restaurar as zonas, vamos identificá-las primeiro, vamos perceber que zonas é que podem ser restauráveis, não é? E vamos tentar melhorar, porque realmente estas soluções baseadas na natureza é aquilo que nós devemos, sem dúvida, procurar. Vamos deixar a natureza regenerar-se. Ela é ótima a fazer isso. Isso é espetacular. Nós temos exemplos em que isso aconteceu. Vamos deixar a natureza regenerar. Isso provavelmente significa retirar algumas atividades de alguns sítios. Ok, vamos tentar arranjar formas destas pessoas continuarem a subsistir. Vamos arranjar formas destas pessoas continuarem a subsistir sem agredir o meio. Ou agredindo menos, porque voltamos a dizer, nós temos todos impacto todos os dias quando saímos de casa, quando acordamos, mas vamos agredir um pouco menos. E esta questão, não só do restauro, mas também da proteção, esta coisa dos 30 não é o 30 by 30, exato, das áreas protegidas. Exato. Portanto, 30% do território protegido, dos quais 10% deve ser proteção estrita ou proteção do total, parece-nos um excelente ponto de partida. Portanto, nós temos até 2030, não temos muito tempo, mas temos até 2030 para fazer esta proteção, para efetivar esta proteção. Mas depois também há outra questão, que é a proteção não pode ser uma coisa só por decreto, ela tem que ter meios alocados, tem que ter pessoas, tem que ter meios. Financiamento também. Sem dúvida, tem que ter planos para as organizações, não é? Sim, tem que ter planos de gestão, o Estado tem que conseguir financiar a própria conservação que está a decidir efetivar. Ou seja, nós temos linhas de atuação, nós sabemos para onde e nós temos as soluções nas nossas cabeças. E muitas vezes somos acusados, várias pessoas dizem qual é que é a solução. Vamos falar, as soluções existem, e sem dúvida. Falou-se muito da questão da classificação também e o aumento das zonas protegidas e classificadas como tal. Estava pendente o processo de classificação da Pedra Furada, mas na verdade... Da? Pedra Furada no Algarve. Portanto, do Valado, desculpa, da Pedra do Valado. Sim, aconteceu. E que efetivamente demorou muito tempo a que viesse a acontecer. Sentes que de alguma forma também estes atrasos nos últimos anos, de facto, já não tínhamos uma zona classificada. Primeira área marinha do século XXI, sim. Como é que é possível? Sentes que isto também, nós estamos aqui a aproximar-nos do final do nosso podcast, mas ainda tenho aqui um quiz para te fazer, antes de dares aqui uma mensagem de encerramento. Mas antes de passarmos aqui para a parte mais final do nosso podcast, sentes que de alguma forma também estes processos, esta morosidade, quando corremos contra o tempo, como bem sabemos, também pode de alguma forma contribuir para uma maior degradação dos ecossistemas? Sim, se me perguntarem se nós estamos indo na direção certa, eu acho que estamos a ir a 2 a hora. É muito lento mesmo. Isso é muito devagarinho. Muito. Portanto, eu não sou pessimista ao ponto de achar que isto... Não, nós sabemos o que fazer, temos que ter coragem política e não só. Temos que ter a responsabilização. Porquê é que isto está a demorar tanto tempo? Porquê é que as eólicas offshore estavam programadas inicialmente para acontecerem em áreas classificadas? Porquê? Não há nenhuma razão. A União Europeia desaconselha, portanto, porquê é que isto estava a acontecer? E estes pequenos pontos que nós vamos apanhando, claro que não mudam o mundo, mas mudam a nossa realidade. Portanto, sem dúvida que temos que ser mais exigentes, sempre mais exigentes. Sabemos que não é fácil ocupar os cargos públicos, sabemos que não é nada fácil compatibilizar tantos interesses, muitas vezes completamente opostos. Eu não invejo nada a esse trabalho, sei que é muito difícil, mas temos que pensar naquilo que é o bem comum. E se nós nos guiarmos pelo bem comum, se a nossa bússola apontar para o bem comum, as coisas tornam-se mais fáceis, muito mais fáceis de decidir. Agora precisamos ter coragem, precisamos ter ambição e precisamos ter esperança, sobretudo. Sem dúvida que aquilo que estamos a fazer hoje vai ter impacto no futuro. É uma questão de começarmos mais cedo
ou mais tarde, porque é aquilo que se costuma dizer, quer dizer, o sistema está a mudar e nós vamos ter que mudar com ele, mudamos a bem ou mudamos a mal. E as coisas vão ter que acontecer, efetivamente, se quisermos continuar a conseguir sobreviver, se por isso simplesmente. E há tantas pessoas no mundo que já estão com tantas dificuldades, nós muitas vezes reportamos a nós, quando a crise climática chegar cá, a crise climática está instalada, a crise climática está exatamente aqui onde nós estamos, está exatamente em todo lado. Nós sentimos os efeitos, não, porque tivemos a sorte, não sentimos efeitos tanto, tivemos a sorte de viver numa zona geográfica do planeta em que estamos mais blindados a alguns desses efeitos, mas isso vai deixar de ser verdade muito, muito rapidamente. E depois não é justo também deixarmos, portanto, sabemos que existe metade do planeta que está a sofrer os efeitos perversos das alterações climáticas, não contribuiu tanto para elas, não é? E nós pensamos, pronto, olha, é o que é, a humanidade sempre foi assim, não é verdade? Ou seja, quem menos polui claro. e também os países... não é justo. Que ainda estão num tem ponto menos de recursos para fazer face à recursos. crise climática, tem, por uma infinidade de razões, são aqueles que estão mais expostos, nem estou a falar dos grupos mais vulneráveis, como sejam as mulheres, as crianças, mas estas pessoas que existem neste planeta, nestes locais, estão mais expostos, e nós continuamos a imaginar, nós sentimos melhor, eu não faço ideia, a psicologia explica isto melhor do que eu, continuamos a imaginar que, sim, um dia chega cá a crise climática, o que é que nós estamos a experienciar se não é a crise climática? Isto já é a crise climática a acontecer. Os incêndios, ou seja, isto já está a acontecer. E parece-me um pouco egoísta quando achamos que não, pronto, ok, mas quando for a altura, os governos vão arranjar uma forma. Quando for a altura? É agora. Porquê é que não estamos a fazer agora, não é? E nós teríamos que o sistema climático, lá está, percebo muito pouco sobre a ciência climática, mas daquilo que vou percebendo, o sistema climático é muito inerte, ou seja, ele demora muito tempo a movimentar-se, está a movimentar-se e vai parar muito tempo a deixar de se movimentar no mau sentido. Portanto, é bom que comecemos mais para rapidamente. travarmos os seus efeitos, temos que agir agora, no imediato. Agora, antes de entrarmos aqui no nosso quiz, que mensagem é que tu gostarias de deixar a quem nos está a ouvir sobre a conservação marinha e também a ação climática e também como é que as pessoas que estão a acompanhar-nos e que estejam interessadas em juntar-se a este bom combate na defesa não só de um clima estável, mas também da vida marinha, é que podem colaborar, inclusive com a própria atividade da Siena. Claro. E numa altura, por estes dias, nós temos notícias de ativistas também ambientais que foram detidos. A notícia de Paul Watson, de Sea Shepherd, está a marcar a atualidade e isto, de facto, tem um impacto também muito negativo naquilo que é a conservação. É desmoralizante, mas na medida em que nós estamos a falar aqui de umas espécies também icónicas, falámos há pouco dos golfinhos, as baleias não o são menos. Estamos aqui a falar contra uma grande potência que é o Japão. Que mensagem é que gostarias de deixar para quem está lá em casa e sente que de facto estamos aqui a lutar pelos grandes mamíferos dos nossos oceanos, estamos aqui a lutar pela preservação das espécies e por algo que queremos garantir que não desaparece? Que mensagem é que gostarias de deixar para que possam colaborar com todos nós neste bom combate? Sim, obrigada. Eu acho que a mensagem principal, e acredito mesmo nisto, uma parte de nós acredita, senão acho que dificilmente trabalharíamos neste meio, é que é possível. É mesmo possível. Eu acho que há muitos de nós já acham que não é possível. Mas é possível. Quem nos diz isto são as pessoas que conhecem melhor o assunto que nós estamos a falar. Claro que conseguimos encontrar pessoas que dizem, não sei, mas sem dúvida que parece ser possível. E nós temos bons exemplos. Estavas a falar do caso das baleias. Sim, as baleias foram dos grupos ecológicos mais ameaçados até aos anos 80, mais ou menos. Muitas espécies estiveram à beira do colapso. Nós conseguimos essa proeza, não é? Enquanto espécie, em poucos anos conseguimos realmente quase colapsar populações inteiras de baleias, portanto são seres vivos ultra importantes para a conservação e para a coexistência das espécies marinhas e com esforços de advocacia, com esforços de políticas públicas, com muita pressão das pessoas, instituiu-se que já não era aceitável, de alguma forma, a indústria baleeira continuar a atuar. Obviamente que o Japão agora decidiu sair do comboio, mas ainda assim nós conseguimos, em poucos anos conseguimos recuperar muitas populações e espécies de baleias, portanto isso é um bom exemplo, eu acho que é inspirador pensar nisso. Eu também gosto sempre de trazer, se quem me ouve falo sempre sobre isto, quando foi a questão do furo da Algesur, eu não me canso de falar sobre isto, porque realmente aquilo parecia que ia acontecer mesmo, estava tudo pronto para acontecer o furo em Algesur, e foi a mobilização pública, não tenho dúvida nenhuma sobre isto, que tornou o assunto de tal forma tóxico
que simplesmente, depois fomos a tribunal, portanto, houve uma quantidade de coisas que foram acontecendo, mas foram as pessoas a ir para a rua e a dizer nós não vamos aceitar isto aqui. Portugal não tem tradição petrolífera, não vai ter, não há nenhuma razão para isto acontecer aqui. Já estamos a falar de descarbonização e agora querem fazer, ou seja, abrir um poço de petróleo em Portugal. Então, quando as pessoas se juntam, as coisas acontecem efetivamente. Eu tenho 100% de confiança no que estou a dizer. Espero não mudar isto, que isto não envelheça mal o que estou a dizer, mas tenho 100% de confiança quando as pessoas se juntam e estão abnegadas e estão motivadas pelo bem comum e pelo aquilo que são as suas casas, quer dizer, a minha terra, não é? A minha atividade turística, eu tenho a certeza que se juntarem, e depois entra aqui a parte do associativismo, nem toda a gente está associada numa ONG de ambiente, obviamente que eu convido toda a gente a juntar-se à cena, mas há muitas outras a que podem... Como é que nos podem contactar, até para deixarmos aqui... Redes sociais é o mais fácil possível, não é um nome muito fácil, mas eu presumo que esteja aqui na descrição do podcast, portanto somos fáceis de encontrar, mas sem dúvida juntar-se, perguntar, olha, o que é que eu posso fazer, o que é que vocês aconselham sobre isto, sobre aquilo, e depois passar a mensagem, se cada um ativar a sua própria rede, são várias redes que são ativadas e começamos a mudar lentamente. E eu acho que quem está... Também nós podemos ser pontos de esperança, como a Silvia tem defendido. Claro que sim. E quem está a olhar para o movimento de uma perspectiva mais macro, vê que existem melhorias e vê que existem chamas, não é, de esperança em vários pontos, e só precisamos que as pessoas se juntem, só precisamos que as pessoas continuem a ter esperança de que as coisas podem melhorar e que peçam contas aos nossos governantes políticos. É muito importante pedir contas e dizer porque é que isto está a acontecer. No caso das selvagens é muito importante porque é que isto está a acontecer. Não é? Não falámos sobre isso, mas também é muito importante. Mas continuamos a participar. Entre o dia da eleição 1 e o dia da eleição 2, continuar a participar durante o ano todo. E a sociedade civil tem muito poder. Muito Ana, poder. Foi um gosto ter-te connosco. Eu acho que continuaremos aqui a falar, que este tema é de facto apaixonante. Vou agora, antes de nos despedirmos, vou lançar-te um quiz. Boa, um quiz aqui bastante curtinho, mas que é sim. importante para quem está lá em casa também poder perceber um bocadinho mais do que estivemos aqui a falar ao longo deste tempo. Então, entrando aqui no nosso quiz do Verde Sem Fronteiras, convido-vos não só a ouvirem a Ana Matias, da Siena, com algumas das nossas perguntas. E se vocês aí em casa souberem qual é a resposta, não deixem depois também de ir tentando dar os vossos palpites na caixa de comentários. A primeira pergunta, Ana, é: qual dos seguintes fatores é uma consequência direta das alterações climáticas nos ecossistemas marinhos? A. O aumento da biodiversidade marinha. B. A acidificação dos oceanos. C. A redução da temperatura da água. Ou D. A expansão das áreas de pesca. Fácil. B. É B, mas eu até acrescentava aí a acidificação dos oceanos. Sim, então, e qual é que acrescentavas? Sim, ao aumento do nível médio das águas do mar. Também vai ser está a ser um dos grandes problemas com que nós vamos ter que nos deparar. Um país com um território tão pequenino e com a maior parte, muito mais do que a metade das pessoas a morar muito perto da faixa costeira, nós todos vamos ter esse problema de qualidade. É um grande desafio. Sim, mesmo de gestão do espaço público vai ser difícil. Sim. Então, pergunta número 2, vamos a isso. A mineração em mar profundo envolve a extração de recursos naturais a partir de A. Zonas costeiras, B. Áreas protegidas, C. Grandes profundidades do fundo do mar ou D. Os recifes de coral. Das grandes profundidades. Das grandes profundidades? Sim, então, sim, queres explicar também para quem nos acompanha? Sim, no fundo é isso. Estamos a falar de uma atividade que acontece a mesmo grandes profundidades. Eu estava a dizer, isto acontece só a partir dos 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, não muito mais. Portanto, são mesmo muito grandes profundidades. Portanto, estamos a falar de tecnologia que é difícil de desenvolver. Pesado, não é? Sim, difícil de desenvolver, difícil de operar e que não é uma atividade, vamos lá ver, nada cirúrgica. É uma coisa assim de escala, não é? Com impacto, não é muito significativo. Sim. Muitas vezes a indústria dá-nos um bocadinho esta ideia de não se preocupem, nós vamos lá tirar os nódulos um a um. Parece que é quase cirúrgico, mas não é. Não é de todo. E acontece em muito grandes profundidades, portanto torna tudo muito difícil e torna muito difícil outra coisa, que é o controle da atividade. A fiscalização que falávamos ainda há pouco. É dificílimo. Sim. Então vamos aqui à nossa última pergunta. Pergunta número 3. Uma das principais preocupações ambientais associadas à extração de hidrocarbonetos em Portugal é A. A melhoria da qualidade da água, B. A emissão de gases de efeito de estufa, C. O aumento das populações de peixes ou D. A conservação de manguezais. Depois, da emissão de gases com efeito de estufa, claro que sim. Há uma coisa que podemos dizer sobre a extração de hidrocarbonetos. Ao dia de hoje, temos uma lei de base do clima que impede, felizmente, há 2 anos que ela foi aprovada, ainda não implementada, no entanto, mas temos uma lei de base do clima que já impede a extração de hidrocarbonetos em Portugal. Portanto, isso foi uma vitória também, não só do movimento cívico, mas de toda a gente que trabalhou neste assunto, e a lei de base do clima
falo e esperamos mesmo que não haja retrocessos nesse ponto, porque realmente é o que eu estava a dizer há pouco. Um país que não tem a tradição petrolífera, não tem mão de obra especializada, tem tanto a perder, seja na pesca, no turismo, enfim, tem tanto a perder. Para nós, em 2015, quando isto se iniciou, foi assim mesmo algo que foi a primeira vez que nós pensámos, bom, vamos ter que ir falar sobre clima e oceano. Esse foi o nosso trigger, não é? Foi pensar em exploração de petróleo offshore em Portugal e pensámos, não, isto não pode acontecer. E depois juntámos-nos na plataforma Algarve Livre de Petróleo com muita gente e conseguimos, não é? De várias formas e feitios, por várias vias, enfim, foi mesmo, fomos por todos os lados. Conseguimos, e a PALP conseguiu essa proeza e depois, uns anos mais tarde, decidiu consagrar na Lei de Bases do Clima. Portanto, nesse aspecto, à partida, a Lei de Bases safos. tem também muitas questões por regulamentar, também não baixamos os braços e estamos aqui a pressionar via Assembleia da República para que saiam os decretos que carecem de regulamentação e também a criação do Conselho de Ação Climática, que vai depois contar com a colaboração das organizações não governamentais e, portanto, vamos ficar todas e todos atentos. Sim. Ana, foi um gosto ter-te connosco, muito obrigada pela tua presença. Nós voltamos para a semana com a presença da ativista Catarina Caria. A Catarina também trabalha na área da cooperação e desenvolvimento e ainda relacionado, para além das questões ambientais, com a parte da guerra e do impacto que tem também no ambiente, mas também nas questões sociais e da cooperação. De qualquer das formas, depois desta conversa que tivemos com a Ana da Siena, não posso deixar não só de lhe agradecer, como também lembrei-me durante toda a nossa conversa de um provérbio muito conhecido, que de facto, quando a última árvore tiver caído, quando o último peixe for pescado, eu acho que finalmente vão lembrar-se que o dinheiro não se come e da importância destas políticas públicas que falámos aqui hoje no nosso podcast Verde Sem Fronteiras, porque precisamos de garantir uma responsabilidade na gestão dos oceanos e, acima de tudo, um grande respeito pela biodiversidade marinha. Obrigada por terem estado desse lado, voltamos para a próxima semana. Os contactos da Ana e da Siena também vão estar aqui a passar a nota de rodapé e, portanto, qualquer questão que depois considerem pertinente, não deixem, não se acanhem, deixem nos comentários ou enviem por mensagem, que também estaremos disponíveis para depois vos ajudar a esclarecer.